Bom dia, queridas, queridos da sala 57. Que bom podemos estar de novo, né, juntos aqui para transmitir a mensagem do Senhor, para refletirmos na Bíblia, na palavra de Deus. É sempre uma alegria, né, podermos ter a oportunidade de falar a essa igreja virtual. Já estamos aqui há um bom tempo, né? Estamos juntos há um bom tempo. A sala, graças a Deus, tem sido uma grande bênção na vida de muitas pessoas, inclusive, né, de maneira especial em nossa vida também. Eu gosto muito dos evangelhos, né? Gosto muito dos livros históricos, né? Especialmente livros históricos, mas algo que me fascina muito são as parábolas de Jesus. E de quando em quando eu tenho trazido algumas dessas parábolas, né? Para a nossa meditação. Hoje eu queria trazer também uma parábola, né? Que se encontra no livro de Lucas, naquele capítulo que alguns chamam de o capítulo dos achados e perdidos, ou perdidos, né, e achados, né, nessa ordem, Lucas 15. E eu queria convidar você a abrir a Bíblia em Lucas 15, você está com sua Bíblia aí, eu sei, no capítulo 3, no capítulo 15, no versículo 3 em diante, ok? A minha Bíblia já está aberta aqui, a versão revista é atualizada, a segunda edição. Então, aqui na minha versão diz assim: Então lhes propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que, assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam, que não precisam, que não reconhecem a necessidade de arrependimento. Essa aqui é uma parábola muito conhecida, né? A figura do pastor em busca da sua ovelha é uma figura é, muito, muito linda na palavra de Deus. Jesus, ele é o bom pastor, né? E ele, ao contar essa parábola aqui, ele mostra um homem, né? Como vimos aqui muito claramente aqui, um homem cujo ofício, como Davi, é ser pastor, pastor de ovelhas. Esse pastor, muitas vezes, quando ele é avaliado, né, quando olhos humanos vão avaliá-lo, talvez tenha uma ideia errada sobre ele. Esse pastor da parábola que Jesus conta não pode ser avaliado, medido, tá certo? Pelo aspecto, pelo aspecto administrativo ou financeiro. Se for avaliado apenas por esse ponto, talvez vamos chegar à conclusão de que ele era um irresponsável, um fraco financista. Por quê? Porque ele tinha um rebanho de 100 ovelhas. Naquele momento da história, era considerado um rebanho considerável. Era um homem que estava estabilizado financeiramente. Ele possuía 100 ovelhas. Como eu disse, um rebanho bem significativo para a circunstância. Mas o que é que ele faz? Quando ele perde uma ovelha, ele coloca em risco 99% de todo o seu investimento, todo o seu negócio é colocado em risco. Porque ele deixa as 99 no deserto, Jesus diz aqui, deixa no deserto as 99 e vai em busca apenas de uma. Então, desse ponto de vista, ele seria um fracassado financeiro, vamos dizer assim, né? Porque em qualquer momento o lobo poderia vir, ladrões poderiam chegar, né? Enquanto que uma ovelha perdida, rapidamente, em poucos dias, o rebanho vai dar cria novamente e é reposto. Então, a perda de 1% é uma perda mínima quando você tem um negócio.
Porém, o pastor que Jesus apresenta, o que o liga às suas ovelhas, era muito mais do que questões econômicas, financeiras. Não tinha muito a ver com lucro. O que o movia era o amor que ele nutria por cada uma das suas ovelhas. Era algo muito profundo, por isso é que ele deixa no deserto. O melhor que ele pode, ele protege da maneira que ele pode. Talvez coloque os cães ali para cuidar, né? E ele sai em busca da sua única ovelha que se perdeu. A ovelha é o mais indefeso dos animais. Quando ela se perde, a sua única esperança é o pastor ir atrás dela. Ela não tem como encontrar o caminho de volta. Ela vai ficar perdida, angustiada, assustada, vai passar necessidade, passar fome e sede, frio, precisa do pastor. Nós não sabemos que hora do dia ou da noite, provavelmente durante o dia, né, é que ela se perdeu. Mas o que sabemos é que o pastor envidou esforços diligentes, como diz a palavra, esforços diligentes para encontrá-la. Ele precisava encontrá-la. E quando ele a encontra, depois de ter passado ali algumas dificuldades, talvez subindo montanhas, escalando montanhas, talvez descendo em desfiladeiros, talvez, quem sabe, enfrentando frio, chuva, calor, algumas dificuldades, quem sabe até ferindo seus pés na caminhada, na subida ou na descida, quem sabe espinhos, ele enfrenta tudo, mas ele está determinado a encontrar sua ovelha. E quando ele a encontra, quem sabe lá em um buraco que ela caiu, assustada, faminta, toda molhada, e quando ele a encontra, naquele momento ali, ele poderia, quem sabe, até dar uma lição naquela ovelha. Pega aquela ovelha e dá uma surra naquela ovelha. E muitas vezes a gente vê os pais fazendo, quando a criança está ali segurando na mão e corre alguma coisa, ele pega e repreende. Às vezes as mães ficam angustiadas, assustadas, correu para próximo de um carro, pega e bate, dá um beliscão, fica aqui. Talvez aquele fosse o momento do pastor pegar aquela ovelha fujona e dar uma surra nela, pegar um cipó e dar umas duas cipoadas nela, olha para você aprender. Mas a Bíblia diz, Jesus diz que não é isso que o pastor faz. Diz que o pastor não a repreende, a toma sobre seus ombros, a coloca sobre os ombros. Eu fico imaginando pegando as duas patinhas em cada mão, né, e colocando aqui. Que figura! Essa figura do pastor com a ovelha sobre os ombros é muito conhecida. E a coloca sobre os ombros, volta para casa cheio de alegria, radiante de alegria. Alegria tão grande que ele dá uma festa, convida os vizinhos, diz: olha, alegrai-vos comigo, tá? Uma festa. Achei a minha ovelha perdida. Sem dúvidas, esse pastor da parábola representa Jesus Cristo, o nosso Salvador. Isso aí é muito claro. Ele é o bom pastor. É assim que ele trata aqueles que estão se afastando dele. As suas ovelhas queridas se afastam dele e ele vem atrás de mim, de você. Então, essa figura está clara. Mas o que essa parábola quer nos ensinar, o que Jesus quer nos ensinar também com essa parábola, é que você e que eu precisamos ser os pastores, as pastoras daqueles que estão se perdendo, daqueles que estão se afastando do Senhor, aqueles que estão longe do Senhor. Essas pessoas precisam ser encontradas e muitas vezes haverá a necessidade de esforço diligente, dificuldades, dificuldades com o tempo, com o horário. Às vezes vão precisar engolir o orgulho
Nós precisamos ser esse pastor. Ao contar essa parábola, Jesus diz assim: ó, seja dessa maneira, porque as coisas que pertencem a Deus lhes são caras. As coisas que pertencem a Deus, que são perdidas, quero repetir esse pensamento que já falei uma outra vez. Essas coisas que são perdidas são caras para o Senhor, continuam sendo valiosas. Os que se perdem não perdem o seu valor e não são esquecidos. Por isso precisamos envidar esforços até encontrar essa ovelha. Agora, me chama a atenção nessa parábola é que após terminar essa parábola, Jesus ele não para aí. Quase que no mesmo fôlego, ele começa a contar outra parábola. Logo em seguida, nós lemos até o versículo 7, terminando a festa do pastor que encontrou sua ovelha, mas no versículo 8, Jesus já continua. Então vamos continuar aqui. Ele diz: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, moedas de prata, né? 10 dracmas, se perder uma delas, ou se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la. E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo, e termina Jesus, conclui Jesus, que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Você percebeu a guinada que é dada aqui? Lucas, ele é um evangelista que ele trata com muito carinho e com muito respeito, né, as mulheres. Você vê que, primeiro, ele conta, na parábola de Jesus que Jesus contou, ele coloca a figura de um homem, um pastor. E agora, como que colocando em pé de igualdade, ele coloca uma mulher. Vai contar uma história também. Agora, não a história mais de um homem, mas a história de uma mulher. Eu acho, assim, bem interessante que Lucas, como eu disse, ele trata com muito respeito a questão das mulheres, e, na verdade, ele põe a mulher em pé de igualdade no seu evangelho. Ele que conta o encontro de Maria com Isabel, é ele que menciona a profetisa Ana, é ele que fala do filho da viúva de Naí, é Lucas quem conta a respeito da pecadora que ungiu os pés de Jesus. Ele menciona muitas vezes as mulheres que o serviam a Jesus. Ele conta com mais detalhes a respeito de Marta, de Maria. Ele conta a história da mulher enferma, 18 anos. Ele conta a parábola. Ele escreve, né? Ele registra, melhor dizendo, né? A parábola do juiz e da viúva. Lucas trata com muito respeito as mulheres. Estou mencionando isso aqui porque nós estamos às vésperas, né, do Dia Internacional da Mulher, que já se comemora amanhã, né, e caiu num sábado, né. Eu já aproveito aqui para fazer uma menção, né, honrosa à mulher cristã, mulher adventista, mulher cristã que está aqui conosco, que não é adventista também. Deus tem um carinho muito especial pela mulher. E a mulher desempenha uma obra muito especial na missão do Evangelho, na pregação do Evangelho. A mulher, com suas características femininas, com o seu jeito peculiar de chegar ao coração, tem feito a obra de Deus fluir de maneira grandiosa. Uma das coisas que me impressionaram muito quando eu entrei pela primeira vez na sala 57 foi o grande número de mulheres em sala. Eu acho espetacular como a mulher ela é sensível à voz de Deus. Voltando aqui, né, fechando aqui o parênteses, parabéns pelo já antecipado pelo Dia Internacional da Mulher, mas voltando aqui à figura que Jesus utilizou, né,
Ele disse que essa mulher, uma mulher pobre, ela tinha apenas, ela tinha apenas 10 dracmas, 10 moedas de prata. A dracma era uma moeda grega e equivalia a um dia de trabalho. Era, digamos assim, o rival do denário romano, que também era um dia de trabalho. Mas os romanos foram, aos poucos, supervalorizando, inflacionando, né, a sua moeda, ao ponto que uma dracma começou a valer cerca de 3 vezes menos o que valia um denário. Valia 3 quartos de um denário, aproximadamente. Se fosse nossos dias, que era um dia de trabalho, né? O salário mínimo é 1.518. Então, dia de trabalho, contando só os dias considerados dias úteis, 22 dias apenas de trabalho. Então, um dia de trabalho seria em torno de R$ 69. Um dia de trabalho. Se pegasse a inflação ali dos romanos sobre a dracma perdida, em torno de, fiz o cálculo aqui, né? R$ 51. Então, embora o valor de uma dracma não fosse muito alto, poxa, eu esqueci de colocar aqui meu tempo, né? Porque eu não gosto de fugir muito do tempo, né? Já vão ser aqui uns minutos aqui, né? Então, é, embora o valor monetário não fosse muito alto, para uma mulher pobre naqueles dias, era um valor significativo. R$ 69, ela tinha 10 moedas, 690 reais. Talvez não desse para muita coisa, né? Porém, R$ 69, ela poderia guardar como um presente para sua filha. É sobre isso que a Ellen White comenta. Diz que aquela mulher tinha um carinho muito grande, um cuidado muito grande com aquelas moedas, o que representava uma espécie de um dote para sua filha quando casasse. Quem sabe para comprar um vestido novo, quem sabe para comprar algum tecido para casa. Então, aquelas moedas eram muito caras. Então, quando ela perdia uma delas apenas, era considerado uma calamidade, uma tragédia. É por isso que é, como é? Ela envolve, né? Então, uma palavra que eu esqueci aqui agora, né? Uma dedicação muito grande para encontrar. Ela dispensa muito tempo para encontrar aquela moeda que ele é muito cara, bastante cara. A casa de um pobre no Oriente Antigo, ela consistia apenas de um único compartimento, um único vão. Tem divisões de quartos, era só um vão. E só tinha uma abertura, a porta, não tinha janelas. O ar entrava por ali, a luminosidade, né? Entrava por ali também. E eles entravam e saíam por aquela mesma porta. Então, quando alguma coisa se perdia ali dentro daquele cubículo, que era de chão de barro batido, que muitas vezes acumulava bastante poeira ali nos cantos, quando caía uma moeda em um daqueles lugares, chatinha para ser encontrada, dá muito trabalho. E eu fico imaginando aquela mulher arrancando os móveis rústicos que tinha ali, coisa feita de madeira, de pedra, e colocada improvisada. Você deve ter usado alguma vez, pelo menos alguma vez na sua vida, algo improvisado ali, como se fosse uma, uma, um guarda-roupa, uma caixa como um guarda-roupa. Quem sabe algumas caixas e caixotes como uma estante. E ela foi tirando aqueles móveis rústicos dali de dentro, angustiada, porque ela precisava encontrar a sua moeda, a sua dracma, que ela havia perdido depois de ter varrido a casa várias vezes. Depois de seu coração já está entrando já em uma situação de angústia, lá no cantinho da casa, ela encontra aquela moeda. Eu fico imaginando a alegria que lhe invadiu o coração. E Jesus fala da alegria ao dizer que ela também, a exemplo do pastor da ovelha, ela também reúne agora suas amigas, suas vizinhas, e lhes diz: alegrai-vos comigo, vamos fazer uma festa aqui agora. Porque eu encontrei, achei.
Eu estava procurando, eu achei a ovelha, a moeda, a dracma que eu tinha perdido. Eu repito, irmãos, as coisas que pertencem a Deus, que lhe são caras, não perdem seu valor e não são esquecidas. Essa mulher, essa mulher representa também Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que está disposto a encontrar. Não importa o sacrifício, não importa a dificuldade. Ele mostrou isso durante seu ministério. Ao contar essa parábola, ele está dizendo: Eu sou esta mulher. Primeiro, Lucas apresentou nessa ordem: primeiro eu sou o homem, mas eu também sou a mulher. Mulher e homem estão em pé de igualdade diante de Deus, diante da sua obra, do seu ministério. A obra do homem e da mulher é a mesma, porque a obra de salvação da humanidade é a obra de Deus, que ele colocou sobre os ombros do homem. E Deus criou o homem, macho e fêmea. É assim que Deus criou o homem. Macho e fêmea o criou. Então, ao colocar sobre o ser humano, o homem e a mulher, a responsabilidade de ser co-participante na salvação, Jesus está dizendo: eu sou o pastor e eu sou a mulher. Você precisa ser o pastor e você também precisa ser a mulher. Não importa a dificuldade, aquilo que se perdeu precisa ser encontrado. Ok, eu poderia terminar, né? Eu poderia terminar a mensagem desta manhã aqui, mas eu queria aprofundar um pouquinho mais o pensamento sobre isso, né? Eu não sei se você já leu essas duas parábolas assim, seguidamente, né? E observando isso, observando a estrutura das duas parábolas, você percebeu que essas parábolas são muito parecidas? É claro, muda as figuras, mas me parece que a mensagem é a mesma. Observe que as duas parábolas falam de coisas que se perdem, coisas que são caras, que são importantes, coisas que parecem insignificantes aos olhos de alguns, para quem perdeu, são coisas muito caras. As duas parábolas dizem que quem perdeu vai em busca da coisa perdida, da ovelha ou da dracma perdida até encontrar. As duas parábolas dizem que a alegria do reencontro é tão grande que acontece uma festa para comemorar. As duas parábolas, elas dizem, elas comparam a alegria no céu quando um pecador se arrepende. Então, a primeira vez que eu comecei a estudar essas parábolas, me ocorreu um pensamento: por que Jesus teria contado duas parábolas, mas para dizer a mesma coisa? Se Jesus queria ensinar a lição de que o que está perdido não perde o valor, bastava contar a parábola da ovelha perdida. Se ele queria dizer que quando aquilo que se perde, que não perde o seu valor, que não é esquecido por Deus, para ser encontrado, precisa muitas vezes de um esforço diligente, bastava contar a parábola da mulher ou da ovelha mesmo, daria no mesmo. A lição está ensinada. Se Jesus queria dizer que aquela mulher, que aquele pastor, aquele homem pastor, representava a ele próprio, era muito simples, só contar uma parábola, só resolvia. Se ele queria dizer que nós precisávamos ser esse missionário, essa missionária, bastava contar uma das parábolas, estava resolvido, mas Jesus contou duas parábolas ao invés de uma. O que Jesus queria com isso? Onde é que está a lição disto aí, nisto aí? As lições principais das duas parábolas, elas não estão nas semelhanças que existem entre elas.
As principais lições que queremos apresentar nesta manhã estão nas suas diferenças. Então, tudo que eu falei até aqui foi apenas introdução. A mensagem, o sermão, ele começa a partir de agora, nas diferenças que existem nas duas parábolas. Primeira diferença, falar só de duas diferenças, né? Duas diferenças significativas e as lições que elas nos trazem. A primeira está na condição da ovelha e da dracma, né? Na condição. Primeiro, quando a ovelha está perdida, a condição de perdida dela faz com que ela saiba ou não que está perdida. O que você acha? Pense um pouquinho. Uma ovelha perdida, ela sabe que está perdida? Sim, ela sabe que está perdida. Quem sabe os cientistas vão dizer, não, porque ela tem instintos de sobrevivência. A ovelha é um animal irracional. Ela não tem raciocínio, ela não tem emoções, ela não tem sentimentos, ela não tem inteligência, ela tem instintos. Essa é a versão oficial, né, dos cientistas. Mas com o advento da internet, né, hoje em dia eu tendo a questionar se isso de fato é assim mesmo, né? Eu tenho visto alguns vídeos de, de reações de animais diante não apenas do medo, né? Mas diante de fortes emoções. Eu vi uma cadelinha um dia desmaiando, quando reencontrou a dona há tanto tempo distante, ela desmaiou de emoção. Você deve ter visto vídeos impressionantes de animais se ajudando um ao outro, de animais tirando peixe que estava fora d'água, jogando para dentro d'água. Será que isso é só instinto mesmo? Né? Mas não vamos entrar nesse mérito aqui, nessa seara, né? Mas por instinto ou algum tipo de inteligência, eu não sei, os animais, quando estão perdidos, eles sabem que estão perdidos. Uma ovelha, ela é indefesa, ela não sabe se proteger direito, mas ela sabe quando está em perigo. Então, uma ovelha perdida, ela sabe sim a sua condição. Porém, ela não sabe encontrar o caminho de volta. Ela não tem como cuidar, resolver o problema. Ela sabe da sua situação, mas não tem como resolver o problema. Por isso ela precisa do pastor. Agora, uma dracma, uma moeda de prata, ainda que fosse de ouro, tem algum tipo de inteligência? Tem instintos? Uma dracma quando está perdida, uma moeda, R$ 1, quando está perdido, ele sabe que está perdido. Se uma moeda caísse da minha mão, que agora encosta a qualquer canto aqui desse escritório, ou da sua casa, ela estaria clamando, estaria se sacudindo, se balançando, tentando fazer algum tipo de barulho para chamar a sua atenção, para dizer, por favor, eu estou perdida, me tire daqui. Jamais faria isso. A ovelha vai balir o mais alto que ela puder. Ela vai clamar, pastor, vem me buscar. Mas uma moeda, quando está perdida, uma dracma perdida, não sabe a sua situação, não tem inteligência, não tem consciência, não tem instintos. Ela não vai se importar se continuar perdida, ainda que seja para sempre. Ela não vai estar nem aí. A ovelha perdida representa aqueles que reconhecem a sua situação. Já teve, quem sabe, algum dia, um vislumbre do amor de Deus e por alguma razão estão distantes deste amor. Talvez até já compartilharam, já desfrutaram deste amor de Deus. E hoje se encontra distante. Reconhece a sua situação. Sabe que está perdida. Precisa ser encontrado. Precisa ser trazido de volta
para o redil. Precisa que o pastor, a pastora, vá atrás da ovelha perdida para encontrá-la e trazê-la de volta. Representa o trabalho feito com aqueles que conhecem a sua situação. Uma dracma, não. Uma dracma está perdida, não sabe a sua situação, não reconhece a sua situação, não está nem aí para a sua situação. E o que é que se faz com esses? Sacode o pó dos chinelos? Você não tem mais jeito, não. Isso é uma dracma perdida. Aquela pessoa que você vai procurar e zomba de você, que lhe expulsa de casa, não quer saber de crente, não. Não sabe sua situação, não reconhece a sua situação, está perdida, mas não sabe disso. O que é que diz Jesus? Essas pessoas também são importantes. As pessoas também são valiosas. Essas pessoas precisam ser encontradas também, ainda que sejam dracmas. Precisam ser reencontradas e trazidas de volta para os braços do Salvador, porque as pessoas perdidas que não têm consciência disso, ainda assim são valiosas, não perdem o seu valor, não são esquecidas por Deus. Então, a primeira lição das diferenças é que precisamos trabalhar por aqueles que estão perdidos e reconhecem isso. É muito bom, é muito fácil, é agradável trabalhar por pessoas nessa situação. Você precisa só encontrá-las e, com amor, com paciência, com cuidado, trazê-las de volta, que elas reconhecem a sua situação. Agora, trabalhar com aqueles que não reconhecem a sua situação é mais desafiador. Você talvez vai ter que engolir alguns sapos. Você talvez tenha que ser mais perseverante. Você tem que demonstrar mais cuidado, mais carinho, mais amor, até encontrar essa ovelha ou essa dracma perdida. E a segunda e última lição, que a primeira foi a diferença na condição, né? A segunda diferença, que nos traz uma lição também importante, também é a sua posição, não sua condição, a sua posição. Nós não sabemos exatamente como e onde a ovelha se perdeu, mas nós podemos dizer que ela se perdeu distante, longe do seu pastor, né? Onde ele não, os seus olhos não podiam alcançá-la, não podia vê-la. Isso representa, né, aqueles que quebram o seu relacionamento com Jesus e se afastam, às vezes, da igreja. Aqueles que um dia foram chamados, foram iluminados, receberam o toque de Deus, reconhecem nele a figura do Salvador, mas estão distantes. Essas pessoas estão longe do Salvador, precisam ser urgentemente também encontradas, porque estão longe de um relacionamento mais íntimo com ele e com a sua igreja. Podemos dizer, então, que a ovelha se perde lá fora. Mas ao contar a parábola, ao ler a parábola, a gente percebe que a dracma não. A dracma não se perdeu longe da mulher. A Bíblia diz que Jesus diz que ela se perde dentro de casa, pertinho da mulher, a poucos metros ou até centímetros da mulher. Ela está perdida e diante da sua condição irremediavelmente perdida, que não tem consciência disso, mas irremediavelmente perdida pertinho da mulher. O que, o que esse símbolo nos ensina, então, irmãos? Representa aqueles que estão perdidos dentro da igreja, mas não só dentro da igreja. A dracma representa aqueles que estão perdidos dentro de nossa casa, quem sabe no seio da família, ali, bem pertinho de nós. Quem sabe entre os nossos vizinhos. Tem vizinhos que parece que são da família, de tanto tempo que vivem juntos.
mas ali entre os vizinhos existem dracmas que estão perdidas, pertinho de nós. Os nossos amigos, nossos colegas de escola, de trabalho, essas pessoas, muitas das pessoas são dracmas que estão ali, na inconsciência de Deus, sem saber da sua real condição. Estão perdidas e Jesus nos ensina que, mesmo pertinho de nós, e na inconsciência, essas pessoas precisam ser encontradas. Talvez precisam de mais esforços ainda, porque nos são as pessoas mais caras, nos são as pessoas mais importantes, são as pessoas que nós amamos, são pessoas que muitas vezes nos relacionamos e estão se perdendo pertinho de nós. O que é que Jesus quer nos ensinar, a mim e a você, nesta manhã? É que, embora não seja, embora seja muito agradável trabalhar pela ovelha perdida, e não é tão fácil trabalhar com a dracma perdida, nós precisamos reconhecer que precisamos de sabedoria do céu para trabalhar com essas pessoas, que não podemos continuar negligenciando essas pessoas. E quantas vezes, no afã da obra missionária, e louvado seja Deus, porque coloca dentro do nosso coração o desejo de desaguar, como falamos aqui na sala 57, compartilhar o amor de Deus. E muitas vezes nós fazemos isso com tanto, tanta dedicação, com aquelas pessoas que muitas vezes não conhecemos, que encontramos no ônibus, no mercado, encontramos em vários lugares. Quando fazemos evangelismo, abrimos um ponto de pregação e começamos a pregar para essas pessoas que nós talvez nunca tenhamos visto antes. E talvez tenhamos negligenciado, né? Aqueles que estão pertinho de nós, muito pertinho de nós. E quem são essas pessoas? Talvez um filho que cresceu na igreja. O outro que nunca tem tido contato com a igreja. Talvez quando você conheceu o evangelho, esse filho já era grande e nunca se interessou pelo evangelho. Mas é um filho que está dentro de casa, muitas vezes, ou até já saiu de casa. Mas pode ser uma dracma perdida e precisa ser encontrada. Então, precisamos nos reconectar com essas vidas, com esses adolescentes, quem sabe até com crianças, que estão como dracma perdida dentro de nossa casa. Precisamos nos reconectar com elas, mostrar amor, mostrar paciência, mostrar um testemunho vivo do Deus que transforma o nosso coração e nos enche de amor e de cuidado. Talvez a dracma perdida dentro da minha casa, talvez seja um cônjuge, mesmo lar, mas talvez está espiritualmente, emocionalmente distante, talvez enfrentando crises pessoais, por conta da falta de comunhão com Deus. É preciso buscar essas pessoas, encontrar essas pessoas. É por isso que precisamos de sabedoria. Nós não sabemos exatamente como fazer. Tem, inclusive, um ditado que diz que santo de casa não faz milagre, né? Então, o máximo que fazemos muitas vezes é orar e dizer: Senhor, mande alguém, envie alguém para falar, porque eu não sei o que falar, não sei o que dizer, não sei como reagir. Precisamos ter sabedoria do Senhor para reacender a chama da fé no relacionamento, para buscar estimular a oração juntos com essas pessoas, cultivar momentos de espiritualidade em família. Precisamos. Talvez a dracma perdida seja um irmão, seja um primo, um tio, um parente próximo. Talvez ele enfrenta problemas
vícios, depressão, afastamento da igreja, dracma perdida, irmãos, precisam ser encontradas, estender a mão, oferecer apoio, mostrar que a família pode ser um porto seguro. Talvez a dracma perdida seja um amigo de longas datas, amigo de infância, uma amiga de infância, e talvez seja próxima de nós, ou talvez fisicamente distante de nós, mas estão espiritualmente perdidos, talvez por escolhas erradas, por desilusões na vida. Essas pessoas precisam também ser encontradas, reatar laços, convidá-las para atividade na igreja, programas da igreja, ou quem sabe simplesmente parar para ouvir, aconselhar, com amor. Dracmas perdidas, pessoas importantes para nós. Talvez alguém no ciclo, ou no círculo da convivência diária, do trabalho, da escola, como já mencionamos aqui, esteja passando por dificuldade, precisa de uma palavra de esperança, uma palavra amiga, precisa, precisamos ser a luz neste ambiente, compartilhar fé com essas pessoas. Um vizinho que mora tão perto de nós, geograficamente ali colado, parede e parede mesmo, não sei, não lembro como é que é a expressão, né? Uma única parede divide as duas casas ali. Talvez estava enfrentando um problema de solidão, problemas familiares. Que tal, como a mulher da parábola, visitar, oferecer ajuda, convidar para os eventos da igreja, para os momentos de comunidade da igreja, das festas da igreja? Talvez alguém da igreja, que é da mesma congregação, da mesma igreja, talvez esteja afastado dos cultos, não vai mais. Talvez esteja desanimado na fé, uma dracma perdida. O que é que nós fazemos? Cruzamos os braços, reunir a comissão para disciplinar que não vem mais para a igreja. Precisamos ir atrás dessas pessoas. Eu quero terminar. Eu quero terminar. Eu quero terminar contando uma história que, que eu guardo com muito carinho. Me ensinou grandes lições. Quando, quando conheci o Evangelho, logo lá nos anos 1985, em 85, fomos batizados, eu e a minha noiva, hoje minha esposa, meu irmão, que hoje é pastor também, pastor Osmano, em Sorocaba, meu irmão, para quem não sabe. É, nós batizamos no mesmo tempo, mesmo ano, esse ano completa 40 anos de batismo, né? Muito especial para nós. Mas naquele momento ali, eu e a minha noiva ainda, né? Nós começamos a trabalhar, depois já casados já, né? Os casados começamos a trabalhar ali com um casal que era meu primo, na verdade, primo do meu pai, né? É dizem primo segundo. Começamos a visitar, oferecemos estudos bíblicos, eles estavam recém-casados ali, eles eram os noivos, né, quando começamos esse estudo, né? E eles já estavam recém-casados, íamos ali aos sábados na casa deles, dar estudos bíblicos e tal. Depois nós nos perdemos, né? O contato foi perdido. Fui para a comportagem, eu viajava bastante, terminante, e o estudo parou, né? Depois de alguns anos, aí eu voltei ou melhor, depois de alguns anos, aí eu fui para o curso de teologia, né? Fazer teologia lá no IAN, hoje UniAN, né? E ali, depois de algum tempo de estudo, ali no terceiro ano, eu fui fazer evangelismo em Salvador, prática de evangelismo em Salvador, e eu resolvi nesse ano dedicar, né, um tempo para dar estudos bíblicos à minha mãe. Então, como eu estava em um bairro próximo, então eu dava sempre uma escapadazinha e ia lá para fazer estudo bíblico com a minha mãe, que não era batizada ainda nesse tempo, né?
E um dia esse casal de amigos, Rita e, e Reginaldo, né, que a gente chama aqui de Tchô. Então, Rita e Tchô, nesse tempo, a Rita me procurou. E a me procurar em casa, né, durante o estudo, ela me contou da sua vida, das suas dificuldades. Ela disse: Olha, Flávio, depois que a gente acabou com o estudo ali, minha vida tomou um rumo muito diferente, não era exatamente o que eu queria, nós não estamos bem, nós estamos enfrentando algumas dificuldades. Reginaldo era chamado por nós de Tchô, né? Mas a família chama de Naguinho, né? E ela disse: o Naguinho está bebendo muito. Eu sabia disso porque quando não era adventista, eu bebia muito com ele. Eu conhecia, era meu primo, a gente andava muito juntos, né? Tá bebendo muito e eu sabe o que eu queria? Eu queria era voltar ao estudo, eu queria aquela minha vida de volta. Você pode me dar estudo bíblico de novo? Aí eu disse: com prazer. Aí comecei a dar estudo bíblico para minha mãe, depois ia para casa de Rita, dar estudo bíblico para ela. Acabou esse período, o estudo bíblico, não lembro se o estudo bíblico chegou a terminar. Não, melhor, né? O estudo bíblico terminou, lembrei agora, né? O estudo bíblico terminou. Eu tive a alegria, ó, o tempo já foi, tempo extra já foi. Eu quero concluir aqui. É, eu tive a alegria de entrar no tanque. Eu era teologando, terceiranista. Pastor Jorge Brito era o pastor da nossa igreja aqui. Pastor Jorge Brito me deu, a mim e ao meu irmão, o privilégio de entrar no tanque, juntamente com ele, enquanto ele batizava a minha mãe no tanque e batizava também a Rita no tanque, naquele tanque. Que alegria, né? Grande alegria. Eu tive a alegria de ver Rita sendo batizada. Um primo trabalhando com uma prima, né? Quem disse que santo de casa não faz milagre, ainda não compreendeu a obra do Evangelho. Aliás, desconhece completamente. Ali estava uma ovelha, ou melhor, um santo de casa sendo usados por Deus para fazer os milagres. Ok. Depois de algum tempo, a gente formou, aí fui para o Pará, fui chamado para ser pastor no Pará, onde passamos 9 anos. E um daqueles anos que estávamos ali no Pará, um dia minha irmã me ligou e conversamos e tal, e de repente ela falou: Você sabia quem é que vai batizar no próximo domingo? Eu disse: Quem é? Ela disse: Quem vai batizar é o Tchô, o Nadinho, o Reginaldo, o marido de Rita. Mas como? A última imagem que eu tinha dele é de alguém que estava largado. Ele tinha um bar em casa. Ele vendia bebidas em casa. Então, mas como aconteceu isso? Ela disse: Eu não sei se ele está sendo batizado. Que maravilha, não tinha contato, não tinha essa facilidade, né, de comunicação que temos hoje com redes sociais e tudo mais. Eu fiquei para quando eu voltar a Salvador, procurar a Rita para saber o que foi que aconteceu. Aí eu, de fato, fui lá para procurar saber. Então, me conta essa história, como é que foi, como é que o tio batizou? E ela me disse: Olha, depois do meu batismo, eu coloquei no meu coração que eu ia salvar meu marido. Ela disse. Eu pedi a orientação para Deus. Eu orei a Deus e disse: Senhor, me ajude a salvar esse para ti. E ela disse que ele saía para beber. E ela ia atrás. Depois de algum tempo, ela ia atrás. Ele sabia que estava embriagado em algum lugar, ela ia buscar. Chegava onde ele estivesse, em uma festa, num bar, se onde fosse. Trazia ele para casa, embriagado. Às vezes colocava, como pastor, o bracinho dele sobre o ombro, trazia para casa. Chegava em casa, botava uma bacia de água morna, temperadinha, né? Dava banho nele, botava talquinho, botava para dormir. No outro dia ele amanhecia meio escabreado, meio envergonhado. Quando saía de novo, ela ia de novo atrás. Aí o tio começou a se esconder.
ia para casa dos amigos, para se esconder, para ele não pagar, passar o mico da mulher. Ela encontrava, fazia sindicância, onde é que está? Ia procurar, encontrava, botava o bracinho aqui, trazia para casa, chegava em casa, bacia com água morna, talquinho, roupinha nova, dormir. E ela disse que fez isso várias vezes. A mãe do Joe, minha tia, dizia para ele: Você é uma besta. Quanto mais você faz isso, mais ele vai zombar de você. Não é assim que se trata com o homem, não. Tem que ser com dureza. E ela dizia: Não, eu vou salvar essa minha dracma perdida. Eu vou encontrar essa dracma perdida. E ela continuou na pegada. Chegou um momento que ela disse que o Nadinho já tinha estava com vergonha de sair para beber, porque sabia qual era o final. E ele estava sensibilizado com a atitude dela. Ela não brigava com ele, não zombava dele. Ela o tratava com carinho, com amor. Ao ponto que o amor de Rita foi adentrando de maneira muito forte o coração de Joe. E ele não resistiu a isso. E ele começou a querer conhecer um pouco mais a respeito desse Deus. Ela deu estudo bíblico para ele. Se lembra dos estudos com Flávio? Vamos estudar a Bíblia. Estudo bíblico para Joe, batizou Joe. Joe se tornou um líder, ancião da nossa igreja. Não venha dizer para mim que santo de casa não faz milagre. Peça orientação ao Senhor. Peça a Ele que lhe dê sabedoria. Com Rita foi assim. Não quer dizer que com você vai ser assim. Peça a Ele sabedoria, mas trabalhe por aqueles que estão se perdendo dentro da sua casa, as pessoas que lhe são mais caras. Envie esforços que forem necessários. Trabalhe pela ovelha perdida lá fora. Não esqueça dele, não. Vá atrás, sim. Continue fazendo seu evangelismo, mas não negligencie. Não vamos negligenciar ou continuar negligenciando aquelas pessoas que nos são mais preciosas, que estão sendo perdidas dentro do nosso lar, próximos de nós. Você gostaria nessa manhã de pedir ao Senhor que lhe dê sabedoria, lhe dê entusiasmo, lhe dê coragem, lhe dê ousadia para fazer a sua obra com as pessoas que lhe são mais próximas? Quantos gostariam? Quero ver as mãos. Já que estão as mãos. Amém. Então vamos orar. Talvez tenha alguma música aí, mas eu gostaria de fazer essa oração nesse momento. Oremos. Querido Pai, Deus de amor, de misericórdia, de infinita graça, nós te louvamos porque a tua palavra nesta manhã nos chama a atenção mais uma vez sobre um tema que nós talvez tenhamos insistido em esquecer. Talvez tenhamos fingido de que não existem dracmas se perdendo perto de nós. Fazemos de conta que elas não estão aí. E muitas vezes, ó Deus, nós tentamos disfarçar isso indo em busca daqueles que estão mais distantes, o mais distante possível. Mas, quem sabe, muitos de nós estamos negligenciando aqueles que estão tão pertinho, estão tão próximos, talvez com o pensamento errado de que santo de casa não faz milagre. Faz milagre sim. Se o santo de casa se colocar nas mãos do Senhor, os milagres acontecerão. Portanto, Deus nos usa para salvar os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos vizinhos, os nossos colegas, os nossos irmãos de igreja. Usa-nos, ó Deus, de acordo com os nossos dons, com os nossos talentos, com as nossas oportunidades. Usa-nos. Coloque em nosso coração o sentimento que há em Jesus de que as pessoas que estão afastadas dele, que estão perdidas, não perdem o seu valor, não são esquecidas. E as pessoas, ainda que sejam ovelhas, ou sejam como dracmas, precisam ser encontradas. Usa-nos, portanto, ainda nesse dia, é que nós rogamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu pastor.
Que bom, viu, pastor Flávio, nós sermos lembrados, né, desta grande verdade, né, que a missão, o chamado de Deus, ele começa dentro de casa, né? Muitas vezes Verdade. nós ficamos tão preocupados com o que está acontecendo lá fora, e não é que nós devemos nos esquecer dos perdidos que estão lá fora, mas não adianta nada nós sairmos sem cuidar dos nossos, né? E essa, O, eu gostei muito dessa quebra de paradigma que o senhor fez aí, de que essa ideia de santo de casa não faz milagre, eu falei, isso é uma heresia, né? é verdade. Quando a gente faz a igreja, pastor, faz aquela pesquisa ali, mostra, a maioria dos que chegam à igreja, eles vêm através de dois grupos, amigos e familiares. Então, o Então, santo de casa é que faz os milagres, né? é esse mesmo, né? E, e a palavra até nos adverte, né? Que é aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos da sua própria casa, têm negado a fé e é pior do que o descrente, né? É Então, verdade. que alguém já escreveu aqui, Pastor Flávio, isso foi uma bênção, mas obrigado, viu, pastor, por nos lembrar, né? Por nos lembrar. Eu sei que o senhor pontuou vários, né? Da questão ali da- das parábolas, né? Que Jesus fala sobre ir atrás do perdido, mas obrigado pelo reforço, né? De nos lembrar que a missão primária, ela começa dentro de casa. Eu falo sempre assim, pastor, principalmente para os líderes da igreja, né? A Edilene está escrevendo aqui, agradecendo também, mas eu digo para eles o seguinte: olha, não se esqueça da ordem. Primeiro, o relacionamento com Deus. Primário, relacionamento com Deus. Depois, cuidar da sua família. E depois, cuidar da igreja. Então, muitas vezes a gente inverte uma dessas ordens, e quando inverte, aí vira bagunça total, né? Verdade. Inclusive no próprio imperativo, né, do id, né, Jesus já diz isso, né? Pregar o evangelho a toda criatura, começando, né, em Jerusalém, primeiro em Jerusalém, Depois, depois na Judéia e Samaria, e depois, enfim, aos confins da terra, mas começar de onde está mais perto, né? a gente Sempre onde está começa. mais perto. Pastor, muito obrigado. E eu preciso lhe dizer quatro coisas, viu? Amo o Senhor, preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus, e eu creio mais em Deus, porque o pastor Flávio Borges existe e é uma bênção aqui para todos nós aqui da Sala 57. É parte da nossa família aqui, a família 57. Grande abraço, pastor. Um excelente dia de preparação. E deixa eu aproveitar uma deixa que o senhor deu ali na mensagem e parabenizar aqui todas as mulheres, né? Como o senhor bem colocou, quando a gente entra aqui na Sala 57, né? E a maior parte é uma sala, as mulheres estão aqui, dominam essa sala. Então, olha, desde já nós, pelo Dia Internacional da Mulher, que acontece amanhã, né? Será celebrado aí, por coincidência, esse ano está dando certo aqui com o sábado, então será celebrado em várias das nossas igrejas. Mas desde já um parabéns para todas elas, viu? Que oram, que buscam seus esposos, seus filhos. E Deus abençoe, viu, meninas? Cada uma de vocês aí, tá bom? Amém. Um grande abraço, obrigado pela oportunidade, né? Mais uma vez reforçando aí, pegando de novo sua carona agora, né? Reforçando nosso Feliz Dia Internacional das Mulheres, especialmente para a mulher cristã, mulher que tem se dedicado ao Senhor para a salvação de outras pessoas, que se sinta homenageada por todos já a partir de hoje, né? E um grande abraço para todos, né? Valeu, meu pastor. Muito obrigado. Agora sim. Para nós te ouvirmos. Edilma, querida, bom dia. Opa, fechou de novo, Edilma. Volta lá. Ah, aí. Vamos lá, vamos tentar novamente aqui. Vai dar certo. No final, tem um amigo meu, o pastor Joaquim Neto. Hoje ele está aí no Mato Grosso e eu aprendi uma frase com ele, né?
Ele dizia assim, olha, no final tudo vai dar certo. Se não deu certo ainda, é porque não é o fim. E às vezes alguns irmãos ligam para mim ou vêm pessoalmente e falam, pastor, eu tenho um problema. Aí eu falo, olha, você tinha. Agora você chegou, conversou comigo. Se o problema tiver jeito, nós vamos resolver. E já está resolvido. E se não tiver, também já está resolvido. Então, é, sempre vai. Ou imagina, querido, olha, nós queremos te agradecer, viu? Falamos aqui, oramos por você. Imagino que a tua internet aí deve ter caído, mas louvado seja o nome do Senhor, porque você orou por nós, tá bem? Um abraço aí, imagina. Edilma, agora sim, vamos lá. Bom dia para você. Bom dia, querido pastor. Olha, é uma alegria ter você aqui conosco, viu? A alegria é toda minha. Então, tá bem. Só para a gente te conhecer um pouquinho aqui, a Edilma hoje reside. Em Qual é o teu? Campina Grande, na Paraíba. Campina Grande, Paraíba, rapaz. Que coisa maravilhosa. Você sabe, Edilma, que em 2010 eu tive o privilégio de fazer o meu evangelismo, que é uma prática pastoral que a gente tem aí no estado da Paraíba, Hum, né? Eu estive em uma cidade aí, não sei se você já ouviu falar, no Vale do Piancó. Não sei se você já esteve lá ou ouviu falar. Fala, não conheço não, mas já ouvi Não falar. conhece. Então, mas eu tive aí no Vale do Piancó. Aí Piancó era a cidade mais próxima ali, mas eu fiquei em uma cidade pequena ali, né? Descendo do Vale do Piancó, uma cidadezinha chamada Santana dos Garrotes, né? Também ouvi falar, não Um conheço. grande, um grande abraço para todos os irmãos aí da Paraíba, né? Eu tenho saudade deles, tenho vontade de voltar aí, né? Até inclusive você falando em Campina Grande, teve uma família que participou conosco ali do evangelismo, eles se batizaram e até a última informação que eu tinha, eles tinham se mudado aí para Campina Grande, né? E espero em Deus que estejam aí seguindo firme nos caminhos do Senhor, né? É, você são quantos filhos, Edilma? Na, na casa da minha mãe, somos uma família de nove. Vocês são 9. E você é mãe de Eu sou mãe de quatro filhos. 4 filhos. Que bênção, que bênção. Qual é o nome dos seus filhotinhos? Meus filhos é Juliane, minha filha primogênita, tem a Fernanda, tem o Aureliano Neto e a Raquel. E a Raquel. Então são 3 meninas e um rapaz. Que bênção, que família linda, viu? Um abraço aí para Obrigada. todos eles, né? Edilma, agora nos conte um pouquinho aqui como foi Você falou já que vocês eram 9 irmãos, isso, né? Sim, na casa da minha, meus pais são nove irmãos. Tá. Me conte um pouquinho sobre a tua infância, teus pais, como foi a formação religiosa aí na sua família. Minha família é uma família simples. Meu pai era aquele homem assim mais rigoroso. Ele não era assim, não participava, não frequentava a igreja, né? Minha mãe sempre foi uma mulher muito católica. Então ela Certo, falava, eu lembro nós crianças que eram as crianças e na minha casa sempre tinha muita gente. Os sobrinhos do meu pai sempre estavam por lá porque estudavam, era pertinho da cidade. E a minha mãe, ela nos ensinava a rezar. Eu lembro das rezas que ela nos ensinava, e isso ela já criou em mim desde criança, já aquele amor por Deus, né? E eu sempre fui aquela pessoa que sempre busquei a Deus na minha vida, desde a minha infância já aprendi isso. E assim, o meu pai, ele não era assim, ele até participava de alguma coisa, que ele era muito convidado para ser padrinho das crianças, ele era muito. E até que uma vez o padre não aceitou ele como padrinho de uma criança, porque ele tinha outras famílias fora de casamento, né? Ele tinha umas concubinas que ficavam com essas mulheres, então o padre não aceitou e disse que não queria. A partir daí, pronto, ele tomou a versão à igreja, ele não ia na missa, não gostava, ele reclamava muito com a minha mãe. Eu lembro muito de discussão deles, porque minha mãe ia para a igreja e nos levava e ele não gostava.
Mas assim, ele era uma pessoa assim de fé. Meu pai era uma pessoa que tinha muita fé. Ele tinha aquele santo dele. Eu lembro, o dia de São José para ele era um dia, nossa, um dia sagrado. Ele não trabalhava, ninguém trabalhava para ele. A Sexta-feira Santa também, ele era um dia sagrado. Então ele era assim aquele homem de fé. E ele sempre dizia assim: tudo é de Deus, tudo vem de Deus. Eu vi assim muita assim fé nele, apesar de ele não ser praticante, né? E até que um dia quando ele descobriu que eu era evangélica, que ele perguntou a mim: tu é crente, Dilma? Aí eu disse: sou. Ele disse: oxe, te mudasse de religião? E eu disse: sim. Mas assim, ele era aquele homem de fé. E a minha mãe era aquela mulher de oração. Então, desde a infância ali, o teu lar, né? Dentro desse conhecimento, daquilo que eles tinham, era um lar cristão, né? As pessoas falando sobre Deus, ensinando vocês a orarem, né? E você falando, e isso é interessante porque nós temos várias pessoas que nos acompanham aqui, né? E às vezes têm uma fé ou frequentam uma religião diferente da nossa. Mas eu estava até estudando esses dias porque nós temos hoje também, nós tínhamos um fenômeno, né, que era aqui no Brasil, as pessoas que diziam que elas pertenciam à religião, você dizendo aí sobre a religião católica, mas eles não eram praticantes. Mas hoje nós temos também um outro número que se dizem evangélicos, né, pertencente a denominações evangélicas, mas também usa essa expressão, que não são praticantes, né? Então, isso é estranho, né? Porque como que você pode ser e não ser ao mesmo tempo, né? Eu sei que algumas pessoas, pela limitação, às vezes de saúde, outros fatores, mas como que você pode ser e não ser, né? Então, a Bíblia até nos chama, né? Que a gente não seja meros ouvintes, mas praticantes da palavra. Então, dentro daquilo que eles conheciam, aí os teus pais, então eles eram praticantes, né? Naquilo que eles conheciam, como você falou, teu pai por essa questão que houve aí, ele deixou de frequentar a igreja, se sentiu magoado, né? Uhum, Mas continuou ali na sua prática. E uhum. você foi a primeira da família, de certa forma, você dizendo aí que quando você veio para se tornar evangélica, né? O teu pai levou um susto, né, com isso, né? Mas você Sim. foi a primeira da família ou tiveram outros dos teus irmãos? Não, não, só eu mesmo. Os outros são católicos. Os outros se mantiveram naquilo que eles conheceram ali. E Apesar como de que... participar, Desculpa. nem frequento muito. Às vezes minha mãe vai sozinha. Quando eu estou lá, até acompanho ela. Mora em outra cidade, né? Ela gosta muito da missa. Às vezes está sozinha, eu acompanho ela na missa, eu vou com ela. Mas os outros têm, alguns são bem afastados, são os católicos bem só de nome, né? Eu não, São... quando eu casei, tudo, eu continuei. Eu levava os meus filhos, eles, as duas mais velhas, né, fizeram catecismo, comunhão, tudo eu levei. Só meus dois últimos filhos, que foi quando eu comecei na igreja adventista, aí fui conhecendo, eles já estavam prontos para batizar. Eu não batizei. Meus dois caçulas, eles não são batizados na igreja católica. Foram batizados na igreja adventista, apesar de que hoje estão fora, né? Eles se ausentaram. Eu até escutando aí sermão aí do pastor Flávio, né, que diz que santo de casa não faz milagre, faz sim. E eu creio que um dia os meus filhos voltarão, porque eu persisto nisso e peço ao meu Deus que eles reconheçam o Deus como Deus poderoso, que é quem nos socorre e que a gente precisa dele, e que eles voltem. E a Amém. Nós Maria queremos, quem sabe, ouvir um outro testemunho da Edilma aqui contando da bênção de ter os filhos de volta, né? E também, eu como, e como foi esse processo de você, no caso aqui, você bem disse aqui, né? Vem dessa família católica, os pais ali, conhece o teu esposo na fé católica, né? sim. E, e aí, depois, você, então, vem e se batiza na Igreja Adventista com a tua família ali. Como que deu esse processo de você conhecer a Igreja Adventista, né? Assim, a minha filha primogênita, ela fazia o cursinho e ela conheceu um rapaz que ele é adventista de berço. Daí ela começou namorando com ele. E ele falou da igreja, levava ela para a igreja no sábado, só que ela não me falava nada.
Depois eu descobri que ela ia para a igreja no sábado em vez de ir para o cursinho. E eu reclamava, brigava com ela, pagando cursinho, você vai perder a aula, e reclamava. E o meu genro, que hoje eles são casados, né? O meu genro, muito sábio, no sábado à tarde, vinha na minha casa, trazia a Bíblia dele e começou a falar da Bíblia, algumas passagens, e eu achava interessante porque ele tinha aquele memorizado, o livro, o capítulo, o versículo. Eu achava aquilo tão interessante, ele sabia aqueles versículos da Bíblia. E eu tenho uma Bíblia católica que meu esposo me deu, aquela Bíblia grandona. Aí ele disse, Dona Dilma, tem isso na Bíblia. Eu disse, traz a sua Bíblia. Eu pegava a minha Bíblia, folheava, que eu nem sabia, ele me ajudava, e chegava lá, eu lia, estava aquilo que ele falava, e ele mostrava, né, dele, tá vendo aqui? E eu comecei a observar, e eu dizia, mas o pessoal não diz que a Bíblia do crente é diferente da Bíblia do católico? Ele dizia, não, só tem a diferença de alguns livros, mas depois eu lhe explico. E assim ele ficou, né? E depois, quando ele começou a falar do sábado, aí eu disse, não, nunca ouvi falar do sábado. E eu questionava muito com ele. Mas ele falava esse versículo, mandava eu abrir, abria, estava na minha Bíblia, mostrava na dele, estava na dele. Sei que chegou um certo dia que eu parei e pensei assim, meu Senhor, eu não conheço nada da tua palavra e eu quero conhecer. Mas aí eu questionava muito a questão do sábado, porque eu nunca tinha ouvido falar do sábado. Aí eu comecei em outras igrejas evangélicas, né? Enfim, em outras igrejas e participava do culto, mas eu ia para a Adventista. Mas a Adventista era diferente. Quando eu chegava lá, eu sentia aquela paz, aquele culto assim, tranquilo, ninguém ficava me chamando. Eu sou assim, muito tímida, sabe? Estou falando aqui, mas eu sou muito tímida. Quem me conhece sabe. E eu não me chamava lá na frente daquela tranquilidade. Aquelas outras igrejas me chamavam, eu já recuava. Eu dizia, eu não gosto disso. Sai lá para frente para chamar, o pastor está falando. Aquilo me recuava. E eu dizia à minha filha, por favor, não me chame. Ela disse, não, ninguém vai chamar a senhora, não. Mas me deixavam à vontade, eu era bem recepcionada. Era aquele carinho, aquele amor, os louvores belíssimos, aqueles louvores me encantavam. Eu amo os louvores adventistas. Então, aquilo foi me conquistando, e eu fui cada vez mais me firmando. Depois eu comecei participando de PG, já estava mais firme nos cultos, ia. Quando eu chegava lá, eu já me achava diferente, porque eu via aquele pessoal, não tinha, eu gostava muito de uns colares, de uns enfeites, de uns panelas, aquele pessoal não tinha aquilo. Eu comecei de mim mesma tirando. Eu ia para o culto da Adventista, eu já comecei atirando, o Espírito Santo já começou trabalhando. E eu sei que eu passei uns 2 anos assim, pastor, de ir, de frequentar, o pessoal falava em batismo, eu dizia, não, já fui batizada, não vou batizar. E eu ficava assim, eu era bem resistente. Mas aí eu tive um sonho, porque um certo dia eu estava na internet e acompanhando assim uma discussão de duas pessoas lá da minha cidade. Eram pessoas conhecidas. Uma era católica, aquela católica bem fervorosa, e a outra era aquela evangélica, mas aquela evangélica bem tranquila. Alô? Não, pode. Eu estava ouvindo aqui a tua história aqui, pode. Aí, então, quando eu estava vendo aquele comentário na internet, né, daquelas duas pessoas discutindo sobre o sábado, a guarda do sábado. O que eu me bloqueava na igreja adventista era o sábado. Isso era o meu maior bloqueio. Porque eu dizia assim, como é que a gente vai deixar de trabalhar no sábado? Como é que a gente vai dizer se o sábado a gente precisa para fazer nossas coisas? E eu questionava muito com isso. Mas aí eu, escutando aquele diálogo na internet, eu fiquei pensando, né? Porque a pessoa era tão firme no sábado e trazia tantos argumentos positivos. E assim, eu já tinha tido estudos, porque teve duas irmãs na igreja, a irmã Nininha e a irmã Lourdes, duas pessoas queridas, maravilhosas, vinham na minha casa, me davam estudos, falavam e tudo, mas o que me bloqueava era o sábado. E eu estava nos estudos com ela, né? E quando eu vi isso, eu fui dormir, aí orei, depois lembrei daquilo, voltei, me ajoelhei, orei, eu disse, meu Senhor, se que aquela discussão ali com relação ao sábado for verdadeira, se a igreja adventista realmente for a verdade, que eu devo seguir, que eu devo ir, me revela alguma coisa, Senhor, me diz alguma coisa, algum versículo, mas imaginei nem que fosse no sonho, né? Alguma palavra, alguém chega com alguma coisa, me diga, me mostra, Senhor, eu quero ter a verdade, eu quero que tu me revele isso, Senhor. Orei e fui dormir. Quando foi na madrugada, eu tive um sonho.
que eu encontrava duas pessoas conhecidas minhas lá na minha cidade. Uma era católica e a outra era evangélica. Não era adventista, mas era evangélica. E elas estavam, eu ia passando assim na calçada, e elas estavam conversando, falando sobre religião. Quando eu escutava elas discutindo sobre religião, eu parava e ficava olhando para elas. Aí a que era evangélica olhava para mim e dizia assim: é Dilma, vá em frente, siga, não tenha medo. Ali é a verdade. É a verdade, vá, siga. Eu me acordei, disse que isso é estranho. Aí lembrei da minha oração. Eu disse: meu Deus, tu me respondeste. Eu rapidamente levantei, orei e agradeci. Eu disse: meu Senhor, não tenho mais dúvida. É a verdade e eu vou seguir. E eu até falei com as irmãs: não preciso mais de estudo, já entendi tudo. É a verdade, eu quero me batizar. Aí as irmãs disseram: mas eu fiz estudo. Eu disse: já entendi tudo. Faz tempo que eu estou estudando, eu já conheci tudo. Só tinha dúvida com relação ao sábado. Então, tá aí eu me batizei e cada dia eu me firmo mais nas doutrinas do Adventismo e eu busco assim mais conhecimento, que eu sei que é muito pouco, mas eu busco conhecimento, eu sei que é a verdade, e daqui eu não saio mais, até que um dia o Senhor me chamar. Você lembra, você falando aí que você acompanhou esse, praticamente um debate, né? Você se lembra, assim, quem era os debatedores ou alguém específico? Não. Eu sei assim, eu achei assim até que a pessoa que falava sobre o sábado, defendia o sábado, era adventista, né? Mas assim, ele não Aham. ficou. O outro também não se identificou como católico. Eu fiquei na dúvida, né? Mas assim, o debate era tão interessante que eu assisti por um bom tempo. Era assim, comentários, né? Não era assim, debate falando, não, mas era comentários, entendeu? Um falava o pós, outro. E, e ficava aquele debate, e eu fui lendo, achando aquilo bem interessante. Teve um momento que eu cansei, era hora de dormir, fui dormir. Mas era um debate bem extenso. E aquilo me chamou muita atenção, e, e eu fiquei muito balanceada, mas eu ainda tinha dúvida. Você sabe que você contando aí, eu estava lembrando do meu pai, né? O meu pai, a minha mãe primeiro veio para a igreja adventista, né? E o meu pai, quando ofereceram um estudo bíblico para ele, ele tinha aquela questão seguinte: não, mas a igreja dos crentes, né? Dos protestantes, né? É diferente, né? E o meu pai, ele só aceitava o estudo se fosse na Bíblia, né? No caso aqui, a Bíblia da Igreja Católica. E ele também passou por essa situação que você, né? Porque ele se assustou ao perceber que o conteúdo é o mesmo, né? Então, a mensagem é a mesma, né? Algum momento que a igreja faz uma mudança ali, mas ela observa que aquela mudança foi feita pela igreja, mas no texto bíblico se mantém, né? Então, esse é um fator interessante. Dilma, e você teve a oportunidade, né, você falando aí sobre o teu pai, você agora contou esse processo aí da tua conversão, como você chegou à igreja adventista, e você contou ali pra gente ali, que você viveu uma experiência com relação ao teu pai no final da vida dele, né? É, Você já, no caso, você nesse momento já era adventista, e o sim. teu pai católico ali. Mas como que foi esse momento ali com a sua família, no momento ali do, já no final da vida do teu pai? Conte para nós um pouquinho aí. Meu pai ficou doente, né? Ele veio para cá, ficou internado e quando ele chegou aqui até se alegrou comigo, eu vou para tua casa, Dilma, porque ele ainda veio, ele teve um AVC isquêmico, né? Ele passou uma semana lá no hospital, lá na cidade dele, mas aí não trataram como era para tratar e se agravou. Quando chegou aqui, aí já se agravou mais. Aí ele entrou depois para UTI e terminou com veio a óbito. E quando veio a óbito, a gente já estava assim, quando viu ele na UTI, a gente já ficava esperando. E eu conversava com a minha mãe, e eu dizia à minha mãe, nós precisamos nos preparar, porque a última vez que eu visitei ele na UTI, eu vi o estado, eu fiz até uma oração lá, e na época eu conversava com Janete. Janete fala uma vez da perca do pai dela, né, e eu conversava com ela, Janete, é, falando sobre ela, ela disse assim, oro por salvação. E eu fui lá e fiz essa oração e tudo. Aí eu vi assim o estado dele grave, eu fui falei com a minha mãe, né?
A gente tinha que estar preparado, porque aqui a gente estava só de passagem, o momento que a gente ia, e a morte, todos nós temos por certeza. Ela disse, é mesmo, minha filha, eu concordo. E comecei a falar assim, morte, e assim, eu vi assim a minha mãe tranquila, assim, bem calma, né, porque a gente se preocupava muito com ela. E assim, foi um momento assim que eu e meus irmãos, nós nos unimos muito, juntavam todos aqui na minha casa, vinham para cá, a gente ficava, passamos muitos dias. Na época eu tinha 4 irmãos que moravam fora, em outro estado. Eles vieram para cá e ficaram um tempo. E assim, meu pai não tinha melhora, mas eles precisavam voltar, tinha os compromissos dele lá. E a gente ia, no dia que eles iam viajar, eram 4 irmãs, 3 irmãs, 3 irmãs, eu e a minha mãe. Nós estávamos no carro e iam levar elas para o aeroporto. E no caminho, o telefone tocou de uma irmã e elas começaram a passar de uma para outra. Aí eu percebi, meu pai faleceu. Aí parei o carro, peguei o telefone, atendi e conversei. Aí eu parei, falei com a minha mãe, tudo. Aí nós ficamos assim, naquela tranquilidade, porque eu vinha orando muito, pedindo ao Senhor que a minha família não ficasse, porque tem umas famílias que são tão desesperadas quando tem um velório, uma coisa que elas. E eu dizia, meu Deus, que minha família não tenha isso. E assim foi, a gente resolveu tudo. E nesse dia eu estava assim tão em paz, tão tranquila, porque assim eu era muito apegada ao meu pai. Tínhamos até que um ciúme dizia assim que era o xodózinho dele. E eu fui a primeira filha mulher, né? E assim eu senti assim aquela tranquilidade, aquela paz. Resolvemos tudo. A pessoa ficar preocupada comigo disse, não, pode, eu estou tranquila. E a gente resolveu tudo de documentação, de velório, e acompanhamos ou fomos para a cidade, da nossa cidade, lá que é Taperoá, e foi feito o velório, teve o sepultamento, aí voltamos para casa. Quando nós chegamos em casa, eu não sei o que deu em mim, que eu digo assim, foi o Espírito Santo que me usou naquele momento, que esteve comigo, porque assim, eu conversava com meus irmãos, eu falava versículo bíblico, eu orava, eu mostrava assim o final da vida, que a gente tinha que se preparar, porque a gente aqui era uma vida passageira e a gente tinha que ter essa comunhão, buscar estar na presença do Senhor. E eu sei que eu fazia aquelas pregações, eu não sei nem como, mas o Senhor me usava ali. E eu via assim a minha família tudo em paz, a gente tranquila, a gente se abraçava, a gente chorava, mas era aquele choro de saudade, não era aquele choro, aquela dor, mas não aquele desespero, que eu tinha assim, receio que a minha família entrasse, que eu via muitos velórios por lá, que o povo era tanta coisa assim, aquelas coisas assim, não sei nem dizer, o senhor sabe como é, o povo assim não tinha assim aquele controle de choro, era aquele desespero, aquele pavor, aquele. E na minha família, graças a Deus, não teve isso. Eu via assim, todo mundo chorou Amém. em paz, tranquilo. Então, eu vi assim, o Espírito Santo ali conosco. Então, mesmo eu na minha fé, e eu fui quem passei isso para eles. Ninguém, nem a minha mãe, teve assim uma palavra de conforto. E eu tive aquelas palavras de conforto, de oração, de versículos, de falar. Falei da volta de Cristo. Então, é como se eu tivesse, eu senti assim, na época era até o nosso pastor André, ele ligou para mim e perguntou, disse, pastor, eu não sei o que aconteceu, mas o Espírito Santo me usou, até preguei para minha família, que eu nunca fiz Que isso, bem. entendeu? Mas Sabe que aí se cumpriu aquilo que a Bíblia fala, né? Que a gente, nesse momento, né? Nós ficamos tristes, mas não somos desamparados, né? E aí tem até a ver com a mensagem aqui que o pastor Flávio nos falou hoje, né? Que nesse momento aí você, como disse o pastor, alguns dizem que o santo de casa não faz milagre, né? Mas você fez um milagre de ser usada pelo Espírito Santo, trazer paz, conforto ali, mesmo o teu coração dolorido, como você disse, aí, talvez dos filhos ali, a mais apegada com o pai, mas nesse momento Deus te usou para ser esse conforto aí para sua família, para testemunhar, e aí o santo de casa que fez o milagre, olha que bênção, né? Então, como o pastor Flávio hoje falou sobre isso, né? A gente quebrar esse paradigma, né? Que às vezes a gente acha, não, tem que ser alguém de fora, né? Mas quando nós nos colocamos nas mãos de Deus e você se colocou, apesar de toda dor, você conseguiu cuidar que é muito dolorido isso, né? Cuidar de todo aquele processo de hospital, de cartório, depois
ver também com cemitério. Infelizmente, a gente, como pastor, lida com esses assuntos, mas funerários, isso é tudo muito dolorido, né? Mas você conseguiu ter essa tranquilidade para cuidar de tudo isso e ainda, pela misericórdia de Deus, ser esse instrumento aí. Alguém que estava com o coração dilacerado, mas conseguiu trazer o conforto, né? Deus seja louvado por isso, né? E até concluindo um pouquinho, pastor, aí assim, eu chorava, mas eu chorava aquele choro controlado, como foi. Quando eu cheguei em casa, e assim, eu dirigi, eu fui, voltei, e eu disse, não, estou tranquila. E fui e voltei tranquila. Mas quando eu cheguei em casa, eu desabei. Lá eu estava forte, mas quando eu cheguei em casa, parece que aquela rocha que estava ali desabou. Mas desabei em lágrimas. Eu passei uns 2 dias que eu chorava, 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 que eu não tinha controle das minhas lágrimas. Meu esposo ficou até preocupado comigo. Mas aí depois passou. Chorei, chorei. Todas aquelas lágrimas parece que estavam guardadas. Aí passou. Até hoje eu ainda choro quando eu falo assim do meu pai, tudo meu. Eu tenho muita, muita saudade dele. Mas e foi assim, uma coisa que passou. Como se diz, aquele choro que estava guardado ali, eu desabei naqueles 2 dias. E você teve esse privilégio também, né, de estar com ele ali, né, e testemunhar para o teu pai. Louvado seja Deus por isso, né? E você, infelizmente, você enfrentou ainda mais uma tragédia, né? Porque você, além do teu pai, você também perdeu o teu companheiro, o teu esposo, né? Essa E Nossa, o do meu pai foi grande, mas assim, como eu estivesse me preparando antes, até as visitas que eu fazia ultimamente, eu visitava muito ele, eu ficava muito tempo com ele. E o meu esposo foi de uma maneira muito dolorida, aquela época do Covid. foram quantos anos de convivência vocês dois? Você Eu, e meu teu esposo? casado foram 26 anos, mas a nossa história começou na minha adolescência, eu tinha 17 anos. Olha só. É uma. Você sabe que é, até é bíblico isso, né? A Bíblia fala assim: deixa o homem, né? Ali, o ser humano, o pai e a mãe, um na mulher, né? E os dois se tornam uma carne só, né? Então, isso é muito, é, biblicamente falando, isso tem uma intensidade muito grande, né? Porque você passa a ser, você se torna um, né? Então, assim, no caso, assim, é lógico que a dor de perder os pais também não é fácil, já não, mas essa questão dessa ruptura, né, da tua própria carne, né? Porque é uma parte de você, isso aqui, né? Então foi durante a pandemia. Sim, foi durante a pandemia. Eu, assim, como eu disse, eu não sei se eu vou voltar quando eu conheci ele, que eu tinha 17 anos. Pode, fica à vontade. Assim, eu vim para aqui. Porque meu pai sempre assim, ele investiu muito nos filhos. O sonho dele era que todos fossem, como ele dizia, doutores. E eu vim para Campina Grande para estudar. Eu tinha 17 anos. Meu pai era aquela pessoa que prendia muito a gente era muito preso. E assim, não tinha muita liberdade de sair. Quando eu cheguei em Campina Grande, uma cidade grande, eu morava num interiorzinho pequeno, e a cidade, eu senti maravilhada nessa cidade grande, de muitas descobertas, muita coisa. Eu conheci o meu esposo, meu segundo esposo, né? Ele era cunhado da minha tia. Já era uma pessoa mais maduro, mais velho do que eu, e comecei namorando com ele, né? Comecei namorando com ele, uma pessoa muito bacana. Mas ele só falava em casamento. E na época ele tinha 32 anos, eu tinha 17, né? Eu ainda era muito adolescente. E eu não queria casar, né? Quando eu descobri aquele mundo, eu disse, eu não quero casar, não. Mas ele falava em casamento e tudo. Sei que namorei com ele quase 2 anos. Terminou-se o relacionamento. Aí depois eu fui morar com a minha avó, no Recife. E também para estudar. Quando cheguei lá, conheci uma pessoa, o meu primeiro esposo. E casei com ele. Casei porque como se diz, eu já conhecendo o mundo, achava que, nossa, me encantei com muita coisa. E terminou que eu comecei namorando com esse homem e engravidei. E quando eu engravidei, meu pai era aquele homem duro, rústico, e o meu ex-marido até falou em aborto. Eu disse, não, não vou abortar essa criança. Aconteceu. Como eu disse, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre temia a Deus. E eu vi assim, eu dizia, não, não vou tirar essa vida.
E enfrentei o meu pai, assim, de maneira sutil, como eu sempre conversava e tudo, mas eu não falei para ele que estava grávida, só falei que ia casar. Ele tomou aquele choque, ele não queria que eu casasse de jeito nenhum, até mesmo porque ele era viúvo. E todos eram contra esse casamento, mas eu não dizia o motivo de querer casar. E casei. Sofri, foi anos doloridos da minha vida, mas eu tive a minha filha, graças a Deus, minha primogênita, é uma bênção. Foi ela quem me apresentou através do esposo à igreja adventista, né? E eu me vi assim naquela situação meio encurralada, porque assim, eu parei de estudar, ele não me deixou trabalhar, eu só cuidava da casa e da filha. E eu pensava assim, eu não posso levar esses problemas para minha família. Todos eram contra esse casamento, então eu não vou levar esses problemas, eu tenho que resolver. Mas na minha fé, no meu Deus, eu dizia assim, meu Senhor, do jeito que eu entrei nessa, me ajuda, me tira, Pai, porque eu não sei como sair, mas tu sabe. Eu sei que tu tem um plano para mim, meu Pai. E eu dizia, do jeito que eu entrei, eu sei que um dia eu saio, porque o Senhor vai me tirar. Era minha, todo dia eu dizia isso, e quando eu me via em situações complicadas, eu sempre dizia isso. Me tira, Senhor. E o Senhor me tirou. E eu saí, na época minhas irmãs moravam em São Paulo e tinham assim situações difíceis, não era fácil. Hoje já estão tudo estabelecido, graças a Deus, porque assim como eu disse, meu pai, voltando meu pai, era aquele homem assim rude e durão com a gente, e terminou que todos foram saindo de casa muito jovem quando saía, tanto que quando eu saí, eu até disse assim, eu saí deste lugar, quando eu saí pela segunda vez que fui para o Recife, eu caso com um varredor de rua, mas eu não volto mais para aqui. Porque eu já tinha conhecido um pouco, então eu queria liberdade, eu queria sair, queria viver. E naquele lugar eu era muito presa, meu pai prendia muito. Realmente os anjos disseram amém, como minha mãe disse, os anjos disseram amém a sua oração. Não foi um varrer de rua, mas eu passei situações muito difíceis. Sim, e voltando. Então, eu fui, não achava solução para onde ir, né? Porque voltar para a casa dos meus pais eu não queria voltar. Voltar com as minhas irmãs era uma situação muito difícil. Mas aí eu arrumei um trabalho lá, de um expediente só, e eu comecei trabalhando, porque o meu ex-marido não me dava dinheiro. E eu fui juntando dinheiro. Eu ganhava aquele dinheirinho e ia juntando. Eu sei que eu juntei quando deu uma passagem para embora para São Paulo. Eu conversei com uma das minhas irmãs e falei a situação. Ela disse, mulher, pois se resolver e vem para cá, que aqui a gente se ajuda. Quando eu consegui o dinheiro da passagem, era de ônibus, peguei a minha filha, aí eu disse a ele que ia embora. E ele não queria que eu fosse embora, e dizia que a filha não tirava, e eu dizia, não tem ninguém, juiz nenhum, que toma a minha filha, a única coisa que eu quero daqui é a minha filha, só a minha filha. E vou embora. Mas aí ele se ajoelhou, implorou para que eu ficasse, eu olhei assim, mas eu disse, não tem mais jeito, porque eu fiz de tudo, porque eu olhava para minha filha e dizia, meu Deus, como a minha mãe dizia, depois que a gente casa, a gente vê minha mãe sofrer um pouco com o meu pai. O meu pai com essas mulheres não era fácil para ela. E eu olhava assim, pensava, como minha mãe dizia, eu dizia, meu Deus, eu tenho que criar a minha filha com o pai. Mas quando eu vi assim, comecei a pensar, que perspectiva de vida vai ter a minha filha aqui? Que futuro ela vai ter, eu e ela, numa vida infeliz dessa? Aí eu não tive dó, disse, não, vou embora, tá decidido, e realmente fui embora. Aí fui embora para São Paulo, passei 8 meses com as minhas irmãs. E nesse intervalo, aliás, um ano que eu passei com as minhas irmãs, passei 4 meses, a minha mãe foi um passeio lá, e eu vim com a minha mãe. 4 meses que eu estava lá. Eu não estava trabalhando nada. Vim aqui na Paraíba com a minha mãe. E quando eu volto, com 4 meses, reencontro meu ex-namorado, aquele que eu namorei 17 anos. Fazia 10 anos que eu não encontrava esse homem. Fazia 4 meses que eu estava separada e ele fazia 3 meses que estava separado. Quando ele me viu, porque foi um homem que me amou muito, aquele eu posso dizer, me amou. E não, todo mundo, até meus filhos, diz, papai lhe amava demais. E quando ele me viu, soube que eu estava separada, nossa, ele ficou todo balançado. Eu disse, não quero mais homem nenhum na minha vida, já decidi que agora eu vou criar minha filha, quero viver sozinho. Aí ele disse assim, pois então vamos pelo menos corresponder. E tá bom, corresponder a gente até corresponde. Na época era mais carta, o telefone era pouco. E ficamos nos correspondendo. E nessas correspondências, reacendeu aquela chama e voltamos. Aí eu disse assim, mas resolva a sua vida. Aí ele já estava, né, já tinha arrumado, morava lá na oficina dele, porque ele tinha uma oficina mecânica, morava lá e 8 meses que eu passei lá, resolvi voltar. E minhas irmãs sempre diziam,
volta para ele, volta. Ele é um homem que te ama e ele vai cuidar bem de você. Eu dizia, mas eu tenho medo. Eu disse, não tenho medo, não. Eu sei que com 8 meses eu voltei. E a gente voltou. Quando eu voltei, pronto. Aí nós começamos a refazer nossa vida. Aí eu fui falar com meu pai novamente, né? Que estava voltando, que estava com essa pessoa, e ele conhecia, ele gostava muito dele. Aí disse assim: minha filha, ele é uma boa pessoa, eu sei que ele vai cuidar bem de você, mas eu só lhe peço uma coisa: case. Eu quero que vocês casem. Aí eu disse: tá bom, pai. Disse: quando vocês casar, vocês vêm na minha casa. Enquanto vocês não casar, eu não vou querer ele na minha casa, não. Eu gosto muito dele, mas eu disse: tá bom. E assim nós fizemos, nos divorciamos, casamos, e assim, aí depois frequentava minha família, nossa, gostava dele demais, era uma pessoa muito boa. E assim nós construímos nossa família. Eu tenho 3 filhos com ele, tive a minha primogênita do primeiro casamento, e depois eu tive mais 3 filhos com ele. E era um excelente marido, um bom pai, aquele pai assim amoroso, muito carinhoso com os filhos. Nossa, minha caçula até hoje sofre as consequências da morte do pai. Para os outros é difícil e tudo, mas assim, como a minha primeira filha com ele disse, hoje eu já sou casada, estou no meu canto, é mais fácil de suportar, mas conviver no mesmo ambiente que papai conviveu é muito dolorido. E a minha Raquel, que é a minha caçula, a minha sofre muito pela ausência do pai. Não é fácil isso, né? E aí agora você falando um pouquinho sobre como foi a circunstância ali da morte dele, né? Você contou essa parte aqui, como vocês se conheceram, né? E ele ajudou, é, foi esse amigo, né? Esse amor aí, né? Que você teve, veio os filhos, acompanhou você à igreja. E como foi esse processo aí, né? É porque você contou que viveu também uma luta intensa e espiritual durante a enfermidade dele, né? Que foi ali durante a pandemia, né? Sim. É assim, quando eu conheci a igreja adventista que eu ia, ele assim, ele nunca se batizou, mas ele dizia assim, que eu conversava muito com ele, e assim, a gente começou a orar junto, nas madrugadas, às vezes eu estava dormindo, ele me acordava, vamos orar, orava muito pelos nossos filhos. Eu digo assim, ele não era um adventista, mas muitas coisas do adventismo ele só não guardava o sábado. E ele dizia, um dia eu vou fechar esse comércio, dia de sábado. Ele sempre dizia um dia. Eu digo, um dia quando, homem? E um dia ele teve até uma experiência com o sábado, que eu disse, ele está vendo aí Deus falando com você? Mas ele não chegou a fazer isso. Mas ele era aquela pessoa, às vezes ele me acompanhava em eventos da igreja, dia dos pais, os filhos convidavam, ele ia. Eu participava de um coral, ele gostava de ir quando tinha as cantadas do coral. E ele participava. Encontros de casais, ele estava lá comigo, ele participava. E assim, tudo que era eventos da igreja, eu sempre estava, tinha época que eu tinha muito, fazia parte de muitos ministérios. Nunca estive assim à frente do cargo principal, mas eu era sempre de bastidores, sempre fui e sou. E ele, assim, ele sempre me apoiou. Ele foi aquele homem que sempre me apoiou na igreja. Nunca disse um não, nunca foi contra. Os filhos participavam, ele estava sempre ali, o Clube dos Bravadores. Nossa, ele gostava muito. Teve até um fato assim do Clube dos Bravadores que o meu filho aprendeu, que ele teve uma época que ele teve uma convulsão. E o meu filho aprendeu um dos primeiros socorros, foi quem me ajudou, porque no momento eu achei que ele estava tendo algum problema cardíaco. E meu filho disse: não, não, não faça isso. Ele está tendo uma convulsão. E virou. Aí depois eu disse: como você é? Ele disse: eu aprendi isso no Clube dos Bravadores. Eu falei para ele: tá vendo a importância? Ele disse: pois é. Então, mas aí. Deixa eu. Um pouquinho que eu tô nervosa. E assim, ele sempre me apoiou muito na igreja. Ele nunca me disse não. Quando. E assim, a gente orava junto pelos filhos, a gente fazia culto matutino. Teve uma época assim que a gente dava estudo, porque eu digo assim, às vezes eu paro assim e fico pensando assim, muitas coisas, eu não fui perseverante. Eu não persisti muito, não fui tão perseverante com a minha família. Às vezes, assim, eu me preocupava tanto com os cargos da igreja, aquilo que eu servia a igreja, que eu fazia, que às vezes eu deixava alguma coisa a desejar na minha casa. Hoje eu reconheço muito isso. E, assim, ele não ia, quando os filhos começaram a se afastar, meus 3 caçula, minha filha mais velha não, ela sempre foi firme desde que ela conheceu, casou com um adventista, e ela é firme até hoje. Meus filhos começaram a se afastar, e ele mandava, quando eu ia chamar a avó, os sábados eles não queriam ir, e muitas vezes eu levava forçado, e ele dizia assim, vá, meu filho, vá com a sua mãe. Eles falavam, uma vez falaram para ele assim, o senhor não vai porque a gente vai. Eu disse, meu filho, como isso é dolorido. Ele dizia, é mesmo. Mas eu vou, mas ele nunca ia.
E assim, esporadicamente, não ia assim com muita frequência. E então era assim, aquela pessoa assim que hoje assim eu digo assim, ele era um cristão. Só faltava, ele já era convertido. Ele só faltava de se convencer de que realmente ele devia praticar. E quando foi a época do Covid, né, aquela época de pandemia, ele assistia muito jornal, ele era muito ligado em jornal. Eu não gostava muito de jornal, porque eu dizia, Maria, de jornal, e pessoal daquele da pena, eu dizia, isso é espremer e dá sangue, eu não gosto de ver, não. Ele me vem ver isso, me não, não gosto de ver isso, não, vá assistir seu jornal. Mas veio assistir de Covid, ele assistia tudo, 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 ele era muito ligado na doença do Covid. Eu não sabia nada. Não sabia nada, eu só via falar do Covid e tudo. Falavam de cansaço, eu achava que era uma crise asmática, como eu era criança, eu tive crise asmática e sabia como era, achava que era aquilo. Só que o Covid, quando entrou na minha casa, começou pelo meu filho. Meu filho primeiro teve, aí depois fui eu que peguei. E a gente queria assim, tentou se isolar. Quando ele viu o Covid na nossa casa, eu vi o pânico dele, o desespero dele. E assim, ele usava máscara direto, ele já tinha até uma marca do sol, assim, de tanto que ele usava máscara, chegava em casa, era lavando mão, era aquele maior cuidado. E aquele desespero dele. Aí depois a minha filha, ele foi o último a ter a Covid. O último, mas quando ele teve, aí assim, nós fomos nos recuperando em casa, fomos ficando bem normalmente. E ele, o bico dele foi se agravando, mas ele não dizia o que sentia. Eu perguntava para ele, disse, não, estou bem, mas eu vi assim, ele já meio fraco, sem querer ir para o comércio, que nosso comércio é a minha casa de um lado, atravessa a rua do outro lado era o comércio. Ele já não ia para o comércio, ele era um homem assim, que ele gostava muito de trabalhar. Ele era muito trabalhador. Quando eu vi ele sem querer ir, se acomodando e mandando o filho ir, eu fiquei preocupada, né? Mas ele dizia, não, estou bem. Nós fomos no hospital 2 vezes. Depois medicado e tudo. Quando foi um dia na madrugada, ele disse assim, me leva para o hospital. Aí eu disse, você não está bem? Ele disse, não, não, eu só quero tomar uma medicação e fomos. E eu, assim, tão tranquila com aquela história do Covid e tudo, eu achei que ele ia tomar uma medicação e voltava. E quando chegou lá, não sabia nem que tinha o oxímetro. Hoje é que eu já entendi tudo. Depois que tudo passou, foi que eu vim entender, compreender tudo. Tudo que ele sabia, eu não sabia, porque ele acompanhava ali. Então, aquilo ele entrou em pânico, achando, e depois ele percebia, ele tinha medo de morrer, que ele dizia assim, quando eu disse, não tinha medo de morrer não, mas a gente está preparado. No momento que Deus chamar, a gente tem que estar preparado. Eu dizia, mas eu vi assim, que ele tinha aquele receio, aquele da morte. Então, ele ficou muito assustado, e aquele medo, eu acredito que aquele medo foi o que agravou a situação dele. E quando ele ficou no hospital, eu cheguei com ele, foi eu e meu filho na madrugada, levamos ele, e aí foi disseram assim, o médico disse assim, não, ele vai fazer um exame, a senhora aguarde aqui, e depois nós damos o resultado. E esperei, clareou o dia, aí eu disse, meu filho, você precisa trabalhar, abrir o comércio, eu vou levar. E trouxe ele e voltei. E fiquei esperando esse resultado de exame que nunca saía. E eu, naquela impaciência, uma abençoada de uma assistente social me disse assim, viu o meu desespero e viu a minha inocência com relação ao que estava acontecendo. Disse, ele está tomando café, entre e vá acompanhar. E ela ainda disse assim, saia de lá quando ele estiver no leito. Mas eu nem atentei muito para aquelas palavras dela. Quando eu cheguei lá, que sentei, ele estava lá na cadeira, aí eu puxei uma cadeira, ele estava naquela cadeira já, aquelas cadeiras de paraplégico, não sei dizer como é que aquelas cadeiras. E eu puxei uma cadeira de plástico, sentei do lado dele, segurei na mão dele, comecei conversando com ele assim meio calado, falando pouco. Eu dizia, mas você vai ficar bem, meu filho. Ele dizia, vou. Aí ele só me recomendou os passarinhos, ele criava uns passarinhos. Eu disse, sim, não deixa os passarinhos morrer, não. E ele tinha vendido uma semana, ele criava muito ganário belga, uma semana antes ele tinha vendido todos os passarinhos dele, só tinha deixado um casal, eles cantavam muito. Aí eu disse, não, eu vou cuidar dos passarinhos. Meu filho às vezes era meio descuidado com os passarinhos, ele tinha um amor tão grande por esses passarinhos. Eu disse, Deus sabe todas as coisas. Eu não sei por que ele vendeu esses passarinhos, mas Deus sabia o porquê. Aí eu disse, não, fique tranquilo, eu cuido dos passarinhos. Os passarinhos não vão morrer, não. Mas você vai sair logo daqui, não. Que é isso, daqui a pouco eu vou esperar. Mas ele já estava sentindo, né? Mas ele não dizia o que sentia. Aí eu dizia assim, o que, é que você está sentindo? Ele dizia, não, só estou sentindo uma coisa assim nas pernas. Quando eu sair daqui, eu sei que eu não vou conseguir mais nem andar. Eu disse, não, o que é isso? É porque faz tempo que você está aqui sentado. E assim, fiquei conversando com ele. Aí teve um momento, aí o enfermeiro ficava mandando eu sair, né? Que era perigoso. Eu disse, mas eu também estou doente, eu também estou com Covid. Mas é muito perigoso, se ela não tem noção. E começou aquela pressão para mim sair daquele lugar. Aí eu olhei para ele e disse, meu filho, eu vou embora. Esse homem
tá me enchendo o saco. Ele segurou na minha mão forte, olhou assim e disse: minha filha, não me deixe aqui sozinho, não. Não vai embora. Mas eu não atentei muito para aquelas palavras deles. Calma, você só está esperando esse resultado disso. Eu era inocente que eu não sabia que estava. Mas talvez tenha sido até melhor para mim, Deus sabe todas as coisas. Naquele momento eu estava inocente com relação a essa doença. E eu sei que muita insistência do enfermeiro acabou que eu saí. Eu disse: meu filho, eu vou. Ele, pela segunda vez, disse a mesma coisa: não me deixa aqui sozinho, não vai embora. Eu disse: olha, o que vai separar a gente vai ser essa porta. Eu só vou sair daqui com você. Eu estou ali fora, ali esperando, e você vai ficar aqui, você vai ser medicado e tudo, e você vai para casa, eu estou esperando para a gente ir para casa. Aí dei um beijo nele, me despedi e saí. Foi a última vez que eu o vi. E esse é um momento foi um momento tão difícil, né, para todos, né? Porque era aquele fato de você não poder ficar próximo. Era ruim demais, porque assim, aí ficava. Depois, e eu passei o dia inteiro naquele hospital, nem comia, era esperando ele. E naquela impaciência, mas não teve nenhum assistente para chegar para falar comigo e me esclarecer a situação. Porque eu não sabia, estava inocente, esperando, esperando. E o que demora, que demora. Aí, quando foi depois, me chamaram e pediram para mim vir em casa pegar lençol para ele, travesseiro, que ele ia ser hospitalizado. Eu disse: quê? Foi quando conseguiram o leito, porque até então não tinha leito para ele. Aí depois foi que eu vim despertar para o comentário daquela primeira assistente. Só saí de lá quando eles estiveram no leito. E ele ficou muito tempo ali. Mas aí também teve a superlotação dos hospitais, não dava conta. Então, pelo menos naquele período que ele estava naquela cadeira, se eu tivesse com ele, eu teria passado mais tempo com ele, talvez aquilo fosse mais confortante e tudo, mas tudo isso passou. E eu vim em casa, né, peguei as coisas dele, aí levei o celular, já tinha deixado o celular com ele. Quando eu entrei lá, eu disse: vou deixar o celular, a gente fica se comunicando. De vez em quando eu ligava. Mas ele estava cansado, e eu não entendi o cansaço, porque eu achava que o cansaço era um cansaço como uma crise asmática. Aí ele falava assim: eu estou cansado, eu tô cansado, não posso falar muito, não. Eu dizia: tá bom, eu te amo, eu te amo. Desligava o telefone, falava pouco. De vez em quando eu ligava, mas só dizia isso, ele disse: eu também. E pronto, e ali parava. Mas eu tranquilo. Quando foi depois de ser assim, não, ele mudou. Aí foi quando eu fui tomando conhecimento da gravidade da situação. Aí fui para a ala vermelha, eu disse: ai meu Deus. Aí pronto. Aí foi quando eu despertei que a situação dele era grave e que não estava bem. Aí, meu Deus, como eu me agarrei com meu Jesus e dizia: Senhor, traz ele para casa do jeito que ele tiver, meu Deus. Eu quero ele aqui, eu vou cuidar dele, pode ficar numa cama. Mas aí minha oração era assim. Aí eu falei com Janete, a moderadora. Eu disse: Janete, aí conversei com ela, falei sobre. Aí ela dizia assim: é Dilma, ora por salvação. Mesmo que ela fazia com o meu pai, ora por salvação. Mas aí nesse período, há algum tempo atrás, Janete já tinha mandado um link da sala 57 para um grupo da igreja que a gente faz parte, é um grupo de mulheres. E eu vi aquele grupo, aquele link, mas não deu importância, não deu até abrir. Eu disse: nossa, coisa demorada. E deixei. Aí eu disse: Janete, eu ficava buscando, né, Deus, lendo a palavra de Deus, buscando vídeos, alguma coisa que me preenchesse, que me alimentasse espiritualmente, porque eu era no meu quarto ali, trancafiada. Aí foi Janete disse assim, eu disse: como é essa sala 57, Janete? Como é? E Janete foi, me apresentou a sala 57. Como era tudo, a busca pelo Espírito Santo. Aí eu assisti. Quando eu ficava muito no meu quarto trancada, foi aí que eu entrei na sala 57. E pronto, ali me alimentou, era como se fosse ali uma terapia para mim, ali naquela sala 57. Toda madrugada eu ficava ali assistindo tudo e assistia os vídeos. Tudo. E um certo dia, na madrugada, eu estava assistindo e eu lembro de orar. Eu ali de joelho, orando. Nesse momento que eu estava orando, aí eu
eu tive aquele sono, me deu aquele sono assim profundo. Aí eu sonhei que ele estava sentado numa cadeira na sala. Eu saía do meu quarto, quando eu saía, já via ele na sentada na cadeira. Eu dizia, meu filho, você está aí. Aí corria, sentava no colo dele, abraçava ele. Quando eu abraçava, a cabeça dele desfalecia. Eu levantava a cabeça dele, desfalecia de novo. Aí no sonho, eu pensava assim, ele não vai voltar mais para casa. Ele não vai voltar mais para casa. Aí eu gritava pela minha mãe. Mãe, mãe. A minha mãe saía da cozinha, quando ela vinha na minha direção, que chegava, o que foi? Aí ele desfalecia de novo. Eu disse, mãe, ele não vai voltar mais. Ele não vai voltar mais. Aí eu acordei, despertei daquele sono. Aí despertei, acordei, eu disse, meu Deus, ele não vai voltar mais. Aí eu orei, pedi ao Senhor que confortasse, que a minha família, que a gente estivesse preparado para aquele momento. Mas antes, eu pulei um intervalo assim das minhas orações, quando eu estava naquele momento da sala. E Janete disse, ore por salvação. E na sala eu aprendi muita coisa, né? Eu ficava ali, teve o testemunho do pastor Robson sobre o filho dele. Foi bem no período que o meu esposo estava bem doente e faleceu também, bem nesse período. E eu comecei assim, a busca pelo Espírito Santo. E eu comecei a orar no Espírito. Aí eu orava diferente. Eu dizia, meu Senhor, se for da tua vontade, que ele descanse, mas que ele descanse em ti. Meu Jesus, que ele tenha um encontro contigo, meu Pai. Eu te clamo e eu te peço que tu fale com ele, Senhor, que tu dê a ele salvação, que eu peço, meu Senhor, salvação. Meu marido é um homem bom, tu conheces o coração dele, tu sabe da vida dele, Senhor. Que ele se encontre contigo, que ele confesse seus pecados, que ele se arrependa, que ele seja salvo, meu Senhor. Só te peço por salvação. Eu clamava e pedia a Deus por salvação. E eu creio que meu esposo foi salvo. Porque eu orei muito por isso. Aí eu já não orava mais pedindo que ele voltasse. Eu dizia, egoísmo da minha parte, eu queria que ele volte, doente, debilitado. Será que ele vai estar feliz em cima de uma cama, eu cuidando dele? Aí o Espírito Santo começou a despertar em mim, que ele precisava era de salvação, como o Janete já tinha me dito, só por salvação. E assim eu fiz. Eu orei. Aí quando eu tive aquele sonho que eu despertei naquele momento, naquela madrugada, eu pensei, pronto, ele hoje vai descansar. E eu anotei a minha. Eu gosto muito de escrever, eu tenho um caderno escrito da sala que eu ficava anotando, ainda hoje eu anotei algumas coisas do pastor. E assim, porque assim, como uns aconselhamentos, aqueles versículos e aquelas assim. E eu comecei, eu anotei meu sonho também ali. Eu anotei a hora do sonho, a oração, o louvor que eu tinha escutado, que era montanha. E eu fiquei esperando o dia inteiro que ele ia falecer. Mas não faleceu. Isso não faleceu. No outro dia, ele faleceu. Aí já no final, todo dia eu recebia, né, era um comunicado, nossa, deixa eu colocar meu carregador, a bateria está dando sinal. Mas então, nesse momento aí, só quando ela coloca ali, né? Ela, nesse momento de dificuldade, veio a sala 57. Edilma, seu celular virou. Coloque ele novamente na posição aqui. Isso, A bateria está descarregando, eu fui colocar, certinho. E aí ela eu vou ter que segurar aqui. conheceu a sala 57 e até hoje está aqui, como ela disse, durante todo esse processo aí, a sala foi e continua sendo, né, de uma terapia para você aí, né? Anotações, meu senhor. Acho que perdemos ali o sinal dela também. Eu creio que essa mudança aí, É porque eu coloquei a. não, mas agora nós não estamos conseguindo te ver. Acho que a câmera ficou Eu vou sair fechada. para entrar novamente, pastor, é melhor, porque como eu coloquei o carregador, acho que virou tudo aqui. Deixa eu sair. Tá. Queridos, olha que coisa, né? Ouvindo aqui o testemunho dela, algumas lições que a gente já vai tirando, né? Deus usou ela, né, para que ela pudesse abençoar
a sua família ali quando ela perdeu o seu pai. Depois Deus vai dar força para ela com relação ao seu esposo, né? E essa presença aqui na sala 57, essa companhia, foi o privilégio de Deus, né? De poder estar ajudando, uma maneira que Deus usou, né? Fazendo parte aqui da família da sala 57, dela se aprofundar, para ela ter essa força, né? Para enfrentar todas essas dificuldades, né? da, dessa questão, né, de passar, da perda e tudo mais, né? Então, tudo isso aqui, esse encontro aqui com a Sala 57, essa busca pelo Espírito Santo, esse conhecimento aqui, que deu força para ela passar por tudo isso, né? Deixa eu ver aqui. Olha, eu acho que não conseguimos trazer ela de volta aqui. Não sei se ela teve essa dificuldade para entrar. Mas como também nós avançamos aqui no horário, já são 8h05, né? Então depois o pastor Wagner não vai deixar eu apresentar mais a sala, né? Eu queria convidar aqui a nossa moderadora Leila, que também, a Leila também é a moderadora da Edilma. Quem sabe depois, Leila? Deixa eu trazer a Leila aqui para pertinho de nós. A Leila chegou por aqui. Não, Leila, é a Janete, meu pastor. oi? É a Janete. A moderadora Janete, que é a moderadora da Ah, Leila, olha, tá vendo? Eu tô querendo aumentar seu serviço, né? Menino. Mas isso não. Então, eu queria. Vamos orar por ela, então, Leila? Vamos. E aí também nós vamos, para que Deus continue cuidando dela, e quem sabe depois a gente marca um outro momento para a gente estar junto aqui e Continuar. ouvindo mais um pouco da experiência dela, que a gente agora ia aprofundar um pouco mais sobre essa questão, quanto a sala tem abençoado a vida dela, né? Oremos. Pai querido, obrigado por esta manhã, pela mensagem que nós ouvimos do pastor Flávio, pela lição da escola sabatina, por ouvir aqui a história da Edilme, quanto o Senhor tem cuidado da vida dela, mesmo com a perda do pai, do esposo, mas ela tem mantido fiel na presença do Senhor. Oramos, não sabemos ali a dificuldade que ela teve, mas nós oramos para que o Senhor continue cuidando dela e que ela tenha a certeza de que a vida dela está amparada pelo Senhor. Ao ouvirmos ali o testemunho dela, do quanto ela foi abençoada nesse momento difícil, né? Por esse encontro aqui na sala 57, nós percebemos o quanto é importante um movimento como esse, de busca pelo Espírito, de estar na tua presença. Então, nos dê força para continuarmos avançando. Cuide de cada pastor, cada moderador, cada irmão que divulga, que trabalha para que essa reunião aconteça da melhor forma possível. A Leila agora irá nos conduzir aqui nesse momento também de nós celebrarmos o dia e que o Senhor continue dando um dia feliz na presença do Eterno para cada um de nós. Deus Espírito Santo nos toma por completo, faça de nosso coração a tua morada. E de maneira muito especial, mais uma vez, entrego cada uma das mulheres que fazem parte desse grupo nas tuas mãos, Senhor. Já homenageando elas pelo seu dia que está chegando. Dá-nos a tua paz e fique conosco por amor de Jesus. Amém. Amém. E como Querida Leila, homenagem, e como homenagem ao Dia das Mulheres, hoje eu vou na pipoca, só vou mostrar mulheres. então vai ser chique. Então eu vou até sair daqui, porque eu já senti que hoje não é para mim esse negócio aqui. Então, amamos você, viu? Precisamos de você para Ok. ser feliz. Você é a parte visível de Deus e cremos mais em Deus porque você existe. Nós também te amamos. E agora, eu acho que eu vi um bom dia com alegria. Bom Bom dia, dia com minha alegria! família!